confiança no Senhor. Nós pedimos isso, pedimos também pelo nosso tempo aqui, estudando o livro do Apocalipse, que o Senhor nos abençoe com as lições, com os ensinos desse livro tão importante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. A partir de hoje, na permissão de Deus, nós vamos estudar cada domingo uma igreja. Tem muita lição, né? Se preciso, a gente usa mais do que o domingo, mas acredito que um domingo dá, né, Pastor Samuel? O Pastor Samuel está com uma igreja também para passar para nós, né? E tem muitas lições preciosas ali. Nós vamos tentar cada domingo lidar com uma igreja. Hoje é a igreja de Éfeso. Essa igreja muito relevante, muito importante na época. Paulo esteve lá algumas vezes. Daquela igreja partiram evangelistas, missionários, para alcançar a Ásia Menor. Nós vamos começar lendo. Eu estou de olho aqui no chat também. Aqueles que tiverem perguntas em casa, né? E aqui também, os que fizerem pergunta aqui, eu vou fazer aqui, repeti-la para que os irmãos em casa acompanhem também a pergunta, já que os irmãos não têm o áudio dos irmãos que estão aqui reunidos. Mas aqueles que mandarem no chat, eu vou ler a pergunta e vou tentar responder. E hoje não tem enrosco, porque pergunta que eu não souber, o pastor Samuel está ali, professor de Apocalipse, vai responder para nós, né? Então eu passo a pergunta para ele. Nós vamos ler aqui, começando com o versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. As 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor, uma província romana, e costuma-se adotar algumas linhas de interpretação a respeito destas 7 igrejas. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui, senão, acho que os irmãos estão visualizando aí. Nós vamos tentando harmonizar aqui a minha mudança com o que os irmãos têm ali. Tá bom, ali eu estou vendo, tá bom. Então nós vamos avançar um slide. Muito bem, isso mesmo. Então há uma interpretação contemporânea, ou seja, somente para a época, para aquelas 7 igrejas, eram mais do que 7 igrejas ali naquela região, pelo menos 10, talvez mais, mas essas 7 igrejas, elas se destacavam e elas representavam o conjunto das outras igrejas. Então, nesta interpretação contemporânea para a época, afirma-se que as cartas se aplicavam àquelas 7 igrejas, características peculiares, particulares daquelas 7 igrejas e pronto, acabou. É isso que diz essa interpretação. Mas também há uma interpretação cronológica que se refere ao tempo, ou seja, que representam diferentes períodos da igreja, diferentes épocas da igreja. E aí, no caso, Éfeso seria o período da igreja apostólica, aquele período inicial dos apóstolos aplicando aos crentes a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos.
e uma interpretação composta, ou seja, todo o conteúdo das cartas era para qualquer igreja em qualquer época. Seria aplicado a qualquer igreja em qualquer época. É uma possibilidade, mas um pouco complicada, porque nem toda época há perseguição como houvera no passado, né? Como houve no passado. Então eu gosto muito de uma interpretação eclética. Essa eclética que aproveita, né, tudo que tem de bom em cada interpretação, né? Tanto entendo que é um retrato, né, um raio-x, uma figura da história da igreja, desde o Pentecoste até a igreja que fica na grande tribulação, que é a igreja de Laodiceia, mas também há princípios e aplicações e similaridades com a igreja hoje. É isso que é importante, né? A gente tem um quadro, né, tem um esboço de tudo o que acontece com a igreja, mas também tem lições e tem exemplos para nós hoje, tanto do que fazer, do que não fazer. De ter cautela com algumas coisas que aconteceram com aquelas igrejas e pode acontecer com qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer época. Então é importante isso. Nós temos um outro slide aqui, costuma-se ter uma estrutura, e nessa estrutura, todas as cartas seguem basicamente o mesmo esboço, tem o mesmo esqueleto, a mesma estrutura. Tem uma apresentação do autor, né, aquele que está mandando aquelas palavras escritas por João, mas proferidas por Jesus Cristo. Tem uma palavra de apreciação ou de elogio, um reconhecimento das qualidades, das virtudes da igreja, mas também tem uma palavra de reprovação, uma correção, uma reprimenda por algo que a igreja está falhando. E termina com promessas, com promessas de Jesus para aquela igreja. E isso é uma estrutura comum a todas as igrejas. Uma outra projeção aqui, nós vamos ver que 2 igrejas só receberam elogios. São as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Não há críticas para elas. Então elas receberam elogios. Esmirna e Filadélfia receberam elogios. 4 igrejas dessas 7 receberam elogios e críticas. Essas 4 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu críticas, a igreja de Laodiceia. Essa igreja só teve críticas. Então essas 7 igrejas, aqui eu tenho um mapa, deixa eu mudar aqui, isso, elogios e críticas, né? Sardes, Éfeso, Tiatira e Pérgamo, pode avançar mais um. Críticas só para Laodiceia. Acho que eu estou conseguindo mudar aqui agora, tá, agora deu certo. Então aqui tem um mapa, esse mapa tem a maioria das identificações em inglês, eu sobrepus aí o nome em português para ficar mais fácil, mas essa região aqui na Turquia, toda a região da Ásia Menor, a província da Ásia Menor, está dentro da Turquia, o país hoje é a Turquia. Há cidades ainda, ruínas das cidades antigas, onde estavam essas igrejas. Por exemplo, Éfeso, que é a igreja que nós estamos estudando hoje, tem as ruínas de Éfeso. E pode ser visitadas. Muita gente visita, indo à Turquia, visita a cidade de Éfeso e vê lá as ruínas da cidade. Ruínas da igreja não existe, né? Ninguém sabe onde era, porque eram casas, né, separadas, pessoas se reuniam nas casas. Então não se pode conceber a igreja como hoje, né? Um templo e todos os crentes se reúnem ali. Os crentes se reuniam nas casas, então a igreja era espalhada. Então aí está, num pequeno perímetro, as igrejas localizadas. Começando aqui embaixo, né, lado da esquerda, os irmãos vão ver aí na projeção Éfeso, subindo Esmirna, Pérgamo, lá em cima Tiatira, Sardes, e descendo para o lado direito, Filadélfia e Laodiceia. Notem que elas ficavam
proporcionalmente numa pequena região, né? É claro que é um mapa, então não é tão pequeno assim, mas quando você olha ali para toda a região, e o Império Romano, ou então o mundo hoje, era uma pequena área onde floresceu o Evangelho, proliferou o cristianismo. Ali foi um berço do Evangelho. Então essa é uma advertência para nós. Olha, a Turquia, a antiga Ásia Menor, onde o Evangelho chegou logo, né, e se expandiu e cresceu, hoje é um país muçulmano, com uma percentagem pequena de cristãos. Os candeeiros das igrejas foram removidos, essa que é a verdade. E hoje é um campo missionário, necessitando de evangelização. Foram removidos os candeeiros, a luz se apagou, o testemunho foi abafado por culpa das próprias igrejas que ali existiram. Essa que é a verdade. A responsabilidade pela morte de uma igreja é tão somente a própria igreja. Igreja que não evangeliza, igreja que não sai das quatro paredes, morre. É só questão de tempo. Ela morre junto com os seus membros. É isso que acontece. E não é diferente em nenhuma época. Hoje tem muitas igrejas morrendo. E, claro, lidando com plantação de igreja, revitalização de igreja, eu posso identificar algumas aqui em Anápolis. Uma igreja que não é saudável espiritualmente é uma igreja que não tem todas as faixas etárias. Já é um sinal de que ela está morrendo. Ela vai morrer junto com os velhos. Quando os velhos morrerem, ela morre junto. Ela não tem criança, ela não tem adolescente, ela não tem jovem. Ela morre. Uma igreja que se desvia da doutrina, ela morre. Se não numericamente, espiritualmente, ela já está morta. Ela vai morrendo. Uma igreja pode ser dinâmica e pode ser muito operosa e pode impressionar muita gente, porque junta muita gente lá. Mas se ela desvia-se da doutrina, como ouvimos o Bento falando, né? Ela já está morrendo. Porque o que dá vida à igreja é a palavra de Deus, é Cristo. E se Cristo não está mais na igreja, ela já não tem mais vida. O galho fora da videira seca, morre. Então esta é a vida da igreja. Então aí um mapa, agora avançando aqui nós temos um outro mapa também. Isso. Aqui vocês vão perceber aí do lado esquerdo uma seta vermelha, focando aqui na cidade de Éfeso, né? E ali estava a igreja. Hoje tem as ruínas de Éfeso. Aqui tem uma foto de algumas ruínas. Isso. Uma vista de alguns monumentos, de alguns prédios da cidade de Éfeso, que podem ser visitadas ainda hoje lá na Turquia. Então o que sobrou de Éfeso é a história e as ruínas. É exatamente isso que ficou. Éfeso, meus irmãos, era a maior cidade e mais importante e mais rica da Ásia Menor. Era uma cidade que se destacava em toda aquela região. Era a capital da província romana da Ásia Menor. Com mais ou menos 200 mil pessoas. É maior que Anápolis, né? Ou talvez do mesmo tamanho. 200 mil pessoas. E nessa cidade tinha um teatro que poderia receber assentados 124 mil pessoas. Quase toda a população de Éfeso podia ir para esse teatro. Tal era a cultura, né? Tal era a importância das artes ali naquele local. Mas também era o centro do culto à deusa Diana. A Diana era a deusa dos Efésios, né? Era a grande Diana dos Efésios, cujo templo era uma das maravilhas do mundo antigo. O templo dedicado a Diana. Então, os irmãos, dá para perceber que era uma cidade mística, cheia de superstição, de idolatria. Também lá havia um centro do culto ao imperador romano. Adorava os Césares. Ele era adorado como Deus. E também a Diana, deusa dos Efésios, era adorada por todos ali. Então era muito forte a idolatria naquela cidade, o misticismo
e tanta superstição havia naquela cidade. O apóstolo João pastoreou aquela igreja em Éfeso. Mais tarde também Timóteo passou um tempo lá para colocar algumas coisas em ordem, e ele foi um pastor lá também por algum tempo. Quanto aqui a carta, existe a apresentação, aquela estrutura básica que eu havia mencionado, né? Existe a apresentação aí no capítulo 2, versículo 1, vou ler a parte apenas que apresenta aquele que está endereçando a carta. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Há um elogio, aí nós encontramos esse elogio aí nos versos 3 e 6. O verso 3 diz assim: tens perseverança, uma virtude, uma qualidade da igreja, e suportaste provas por causa do meu nome. Mesmo no meio da provação, houve paciência, ficaram firmes, e não te deixaste esmorecer, não desanimaram. E no versículo 6, ainda uma palavra de aprovação ou elogio: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então havia uma luta muito grande com os nicolaítas, e aquela igreja rejeitou as obras dos nicolaítas, e fez bem porque Jesus também havia rejeitado. Mas também há uma repreensão. O versículo 4 diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uma palavra de reprovação. Havia uma falha na igreja de ter deixado o primeiro amor. Mas uma oportunidade de recomeçar. Versículos 5 e 7. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E no 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando com a igreja e há oportunidade de recomeço, de voltar àquele lugar de onde a igreja caiu. E uma recompensa. Ao vencedor, aquele que perseverasse ali na igreja, né, ficasse firme, e a perseverança é a doutrina dos salvos, né, dos santos, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então essas afirmações aqui nessa igreja. Aí o versículo 1, agora nós estamos entrando no cada versículo, está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Éfeso significa desejado. Esse é o sentido etimológico da palavra, né? O sentido literal da palavra. Aqui diz ao anjo da igreja em Éfeso. A interpretação mais consistente, bíblica e histórica, é que o anjo é um mensageiro, que significa isso, né, no grego. Era o pastor da igreja, o bispo, né, o líder, o responsável para ensinar aquela igreja, para transmitir a mensagem de Deus àquela igreja. A interpretação que era um anjo mesmo, né? É um anjo, que cada igreja tem um anjo da guarda, né? Um anjo que cuida daquela igreja. Eu acho que essa interpretação ela é fraca, porque não há um anjo trabalhando a favor dos salvos, mas todos eles, né? Os anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não há necessidade de ter um anjo, né? Mas a palavra mensageiro, ela se aplica mesmo a essa ideia daquele que está pastoreando a igreja, aquele que era o responsável a cuidar da igreja. E notem que aquele que escreve é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Então, o bispo ou pastor que conduz e cuida das ovelhas, conserva, ele sustenta na sua mão direita, na mão onipotente de Jesus Cristo, aquela mão forte, a mão a destra de Deus, ele sustenta os mensageiros, ele sustenta os pastores daquela igreja. Na sustentação dele é que permanecem aqueles líderes daquela igreja. E ele se apresenta como aquele que está
agindo no meio da igreja. Aqui no começo de Apocalipse, ele não só está no meio da igreja, como foi dito lá no capítulo 1, versículo 7, né? Que ele está no meio dos candeeiros, ele está no meio das igrejas, mas também anda no meio dos candeeiros, como disse aqui no versículo 1 do capítulo 2. Ele está agindo na igreja, e ele segura em sua onipotente mão direita aqueles que lideram aquela igreja. Nós lembramos lá de João capítulo 10, versículo 28. Lembra? Quando diz assim, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Se referindo às ovelhas, né? Ninguém pode tirar da mão dele. Então, Jesus anda no meio da igreja para encorajá-la, repreendê-la e chamá-la ao arrependimento. Ele está lá no meio da igreja. Aqui, a figura dos candeeiros e ele conservando as 7 estrelas, 7 mensageiros na sua mão direita, enquanto ele anda no meio dos candeeiros. Ele está ativo, agindo no meio da igreja. Nós podemos aplicar para aquelas 7 igrejas, que de fato acontecia, como para todas as igrejas que lhe pertencem, em todas as épocas. Em toda a história da igreja, Jesus continua agindo no meio da igreja. A única igreja em que ele está do lado de fora é a igreja de Laodiceia, mas mesmo assim ele está imediatamente lá de fora batendo a porta querendo entrar. A igreja que deixou Jesus do lado de fora e ele está desejoso de entrar no seio da igreja. O versículo 2, conheço as tuas obras. Jesus está acompanhando tudo o que a igreja está fazendo, nada lhe escapa ao seu conhecimento. Ele vê tudo, inclusive as intenções do coração. Então ele conhece as obras, o labor, a perseverança, e também sabe que a igreja não pode suportar homens maus. Ela não tolerou os homens maus e que colocou à prova aqueles que se declaravam apóstolos, e a igreja comprovou que eles eram mentirosos. Eles eram falsos apóstolos. Se denominaram apóstolos para trazer ensinos errados, heresias para dentro da igreja. E a igreja, ela rejeitou. Aqui eu vou abrir aqui um leque para destacar 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, que nós precisamos prestar atenção nisso aqui. Jesus está dizendo que conhece as obras, o labor e a perseverança. Então, uma virtude da igreja em Éfeso é que ela era fiel na doutrina. Ela não podia suportar os homens maus, aqueles que vieram, se infiltraram. E aqui a ideia de homens maus aqui não é aqueles violentos, né, pessoas que estão criando confusão no sentido de agressão, mas é que estavam trazendo heresias para dentro da igreja, que vieram com más intenções de corroer a igreja, de corromper a igreja. Ou seja, a advertência de Paulo aos presbíteros, quando ele partiu para aquela viagem para Roma, né? Lembra? Ele chamou os presbíteros de Éfeso e falou assim, olha, vai surgir no meio de vós lobos, que desejarão devorar. Então, os lobos haviam chegado no meio do rebanho e estavam ensinando heresias perniciosas para corromper a igreja. Então, essa igreja era fiel na doutrina que recebera. Ela tinha ficado firme na doutrina. E por causa da doutrina, eles rejeitaram esses homens maus. Não suportaram esses homens maus. John MacArthur disse certa vez que a apostasia ela vem montada no cavalo da tolerância. Então, cada dia, você vai tolerando alguma coisa. Não, isso aí, né? Isso é uma nova interpretação, isso aí é uma contextualização. E vai, de repente, já desviou-se da verdade. Aí veio a apostasia. Aquela pessoa que foi mencionada, sem dizer o nome, né? O Bento não disse o nome, né? Aqui de frente, já faz tempo que ele montou nesse cavalo. Mesmo quando alguns aqui da igreja admiravam, eu já tinha um pé atrás com ele. Eu falei assim, eu preciso acompanhar mais esse cara, porque ele está vendo coisa onde não tem. Né? E não demorou muito, né? Talvez 4 ou 5 anos já agora, ele já está dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, que ela não se aplica mais aos nossos dias, que não podemos ficar com 2 ou 3 versículos para condenar pessoas ao inferno, né? Então aquilo foi para aquela época, então nós não...
E tem muita gente que admira hoje, e quem está vendo aí, né, na internet, tem muita gente defendendo ele com unhas e dentes, né? Tem gente combatendo e gente defendendo também. Mas aquela igreja de Éfeso não tolerava heresia, porque ela tinha discernimento espiritual. Aí no verso 2 diz assim: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Então, como é que você determina se uma pessoa é um verdadeiro mestre ou é um falso mestre? Escrutínio da palavra de Deus. É o que o Bento mencionou na introdução da escola. É bereano. Confere com as escrituras. Aí ele falou aquilo, vamos ver aqui na palavra de Deus o que está dizendo. Então passa na peneira. Então os falsos apóstolos, eles vão trazer ensinamentos que não harmonizam com a escritura. Por isso que um conhecimento correto, profundo das escrituras é a melhor proteção para uma igreja na área doutrinária. Porque ele vai conferir com as escrituras, se não bater, ele vai rejeitar aquele ensinamento. E se aquilo continua, ele vai rejeitar aquele mestre. Vai rejeitar aquela pessoa, né? Se ele não é repreensível, se ele não corrige aquilo que ele falou de errado, ele vai ser colocado de lado. E foi exatamente isso que a igreja em Éfeso fez. Então provou e percebeu que eles eram mentirosos, ou seja, eles não eram apóstolos verdadeiros, o ensino deles não era verdadeiro. E no versículo 6 a gente nota que a igreja rejeitou as falsas doutrinas e as falsas obras. Diz assim: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas, na época, eram conhecidos como destruidores do povo. Eles ensinavam um novo cristianismo. Pregavam um evangelho liberal, sem exigências, sem compromissos com a palavra, sem proibições. Hoje tem uma praga aí, né? Liberalismo teológico. É uma praga. Lá em casa, no meio da grama, tem tiririca, né? É uma erva daninha, e o Mateus está querendo acabar com elas, né? Mas só acaba arrancando as batatas, né? Se cortar a folha por cima, a batata continua lá e vai continuar brotando no meio da grama, e é uma praga, vai aumentando. Então, o liberalismo teológico e o universalismo, as duas linhas que nós mencionamos hoje, sem dizer o nome, adotou, é uma tiririca, é uma praga, né, que está lastrando, e não é só ele não, tem muitos outros aí, né, que estão abraçando o universalismo, ou seja, todo mundo vai ser salvo, né? Deus é um Deus de amor, ele vai salvar todo mundo. E o liberalismo teológico, que é uma coisa terrível, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam usufruir do melhor que a igreja podia oferecer e do melhor que o mundo pode oferecer. Uma expressão nossa atual é um pé na igreja e um pé no mundo. Então a igreja tem coisas boas, eu quero. O mundo tem coisas boas, eu quero. Era isso que os nicolaítas ensinavam. Eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada a ídolos. Diziam que o sexo antes do casamento e durante o casamento, fora, né, do casamento, eram lícitos. Não era pecado, né? Estimulavam a imoralidade. E a igreja não tolerou a heresia dos homens maus e odiou as obras dos nicolaítas. Deixou fora. Não quis de maneira alguma. Meus irmãos, a igreja de hoje precisa aprender com a igreja de Éfeso, com toda certeza. Os crentes de hoje buscam experiência e não a verdade da palavra de Deus. Eles não querem obedecer, eles querem sentir. É isso que eles estão buscando. Não querem doutrina, eles querem novidade, querem revelações, querem visões, sonhos. Hoje há muitos crentes acreditando em sonho. E sonha e chega para o pastor e diz assim, né? Uma ocasião alguém perguntou, né? Nem que vocês me amarrem, eu vou dizer quem foi, né? Mas alguém perguntou assim, pastor, eu sonhei essa noite com isso, o que o senhor disse que significa? Eu falei, olha meu irmão, isso aí é sério. Isso significa que o irmão estava dormindo. Aí sonhou, né? Se não estivesse dormindo, não sonhava. Então, não querem estudar a palavra de Deus, querem ouvir testemunhos extraordinários, não desejam a cruz, mas desejam os milagres. Querem milagres. Não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. Sabe o que se chama isso? Paganização da igreja.
A igreja está se tornando cada vez mais pagã. Então, a psicologia vem para dentro da igreja, o secularismo vem para dentro da igreja, o humanismo vem para dentro da igreja, né? O marketing vem para dentro da igreja. As igrejas se tornam empresas. Então é uma comparação que eu nunca gostei, né? Sei que alguns gostam de fazer essa comparação, eu sei que tem bem de longe, né? Mas igreja não é empresa. Empresa é uma coisa, igreja é outra coisa. Então é paganização da igreja, é perda de compromisso com a verdade. A igreja não é mais dirigida pela palavra, mas pelos desejos dos seus ouvintes. Fala-se o que eles querem ouvir. Tem público para tudo, né? Então, querem ouvir isso? Vamos falar isso, né? Mas, meus irmãos, em segundo lugar, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. O verso 2 diz assim: conheço as tuas obras. Jesus sabia que aquela igreja trabalhava. Tanto o teu labor como a tua perseverança. A igreja de Éfeso não era uma igreja teórica. Ela agia, era a igreja prática. Era a igreja do caminho, não a igreja do cantinho. Igreja do caminho, igreja que está levando o evangelho. E usa-se a palavra aqui, labor, que mesmo no português, né? Poderíamos falar do grego, mas mesmo no português tem um sentido forte. O que é labor? É trabalho até a exaustão, fadiga, é derramar o suor. Então havia trabalho intenso na igreja. Os crentes efésios eram engajados na obra e não apenas espectadores. Aquele que quer um lugar para ir lá e ouvir coisas boas, né? Sentar, gozar da comunhão. Eram servos e não um auditório. Eram pessoas que estavam envolvidas no serviço a Deus. A igreja não ficava entre as quatro paredes. Por meio dela o evangelho se espalhou por toda aquela província romana. A Ásia Menor ouviu o evangelho. Será que Jesus poderá dizer o mesmo sobre a nossa igreja? Temos sido uma igreja que trabalha para Ele? Você tem sido um ramo frutífero ligado à videira que tem produzido frutos? São essas as reflexões que nós precisamos fazer quando olhamos para a igreja de Éfeso. Em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Então, o verso 2 diz: conheço a tua perseverança. E o verso 3 diz: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Agora, o que nós precisamos lembrar, meus irmãos, que ser crente em Éfeso não era coisa fácil. A cidade, como eu disse, era centro do culto ao imperador romano. Então, não adorar o imperador romano implicava em perseguição e morte. Também, a grande Diana, deusa dos Efésios, tinha que ser adorada. E por não adorarem Diana, também os crentes eram perseguidos e até mortos. Além disso, alguns estavam sendo enganados pelos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas os crentes da igreja não esmoreciam, não desanimavam, e estavam prontos a serem provados por causa do nome de Jesus. Sofrer perseguição, sofrer provação e ficar firme. Não é tarefa fácil, não é para qualquer um. Em nossos dias, muitos crentes querem a coroa, mas sem passar pela cruz, né? Tomar a cruz, nem pensar. Negar-se a si mesmo também não. Bênção sem obediência. Ou prosperidade sem trabalho. Alguns até querem salvação sem arrependimento, sem conversão. Aí apareceu o versículo 3 aí, né? E sumiu. Mas nos alegrou por um pouco tempo. E tens perseverança e suportaste por causa do meu nome. Eu quase li. Não deu tempo. Quase deu tempo. Os irmãos estão com a Bíblia aí nas mãos, estão lendo. Aí, agora ficou. Meus irmãos, a igreja dos nossos dias está perdendo a disposição de sofrer pelo evangelho. Ninguém quer sofrer, não. A capacidade de denunciar o pecado. Infelizmente, a corrupção. As igrejas estão se tornando empresas, negócio familiar. Infelizmente.
mas há uma repreensão para a igreja de Éfeso. A hora que mudar ali, vocês vão ver a projeção aqui. Isso. Olha lá, tem perseverança, suporta sofrimento por causa do nome, né? Não sofrimento merecido, né? Por si mesmo, mas sofrimento por causa do nome de Jesus. Pedro fala na sua carta que você não deve sofrer por algo que você fez de errado. Aí você está só pagando o seu erro. Mas sofrer por causa do nome, sofrer por causa de Cristo. E também ela não desanima, ela não esmorece, ela continua firme na doutrina. Mas no versículo 4 tem uma reprimenda, tem uma falha da igreja. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Cristo repreende a igreja de Éfeso, porque houvera um esfriamento do amor. O primeiro amor. Havia uma falha grave na igreja, e essa falha estava corroendo os alicerces da igreja. 1 Coríntios capítulo 13 fala que sem amor, nada tem sentido, né? O amor, que era a marca dos discípulos, que Jesus havia estabelecido, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor intenso uns pelos outros. Então eram marcas do discípulo. Aquela igreja estava perdendo. Os crentes efésios experimentaram esse amor nos primeiros anos da sua vida, ali, mas os falsos mestres, os falsos apóstolos, endureceram os corações dos crentes, e eles foram abandonando aos poucos o primeiro amor. E aqui nós precisamos considerar o seguinte: firmeza na doutrina e lealdade jamais podem substituir o amor, o primeiro amor. Então a igreja pode ser muito firme na doutrina, pode ser muito leal em servir a Deus, mas se ela abandona o primeiro amor, quando nós substituímos o amor pela doutrina, pelo trabalho da igreja, as coisas começam a desencaminhar. Vamos pegar aqui uma ilustração, né? Fazer uma analogia. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido e cumprir com todas as suas responsabilidades sem o amá-lo verdadeiramente. Você conhece algum caso assim? Conheço. Pessoas que vivem juntos há muito tempo, né? E a esposa vai fazer tudo que ela precisa fazer, vai criar os filhos, vai cuidar da casa, contudo, não existe amor. Assim era a igreja de Éfeso. Ela continuava fiel à doutrina, ela continuava cumprindo as suas responsabilidades, trabalhando, mas havia abandonado o primeiro amor. A noiva de Éfeso abandonara o seu primeiro amor, a marca do discípulo verdadeiro. Meus irmãos, o trabalho de Deus não pode tomar o lugar do amor em nossas vidas. Não pode acontecer isso. Porque Deus está muito mais interessado em nosso relacionamento com Ele do que o nosso trabalho para Ele. Essa que é a verdade. Já andamos pelo campo missionário, né? Passando uma verdade aqui, né? E já encontramos situações, né, de missionários que estavam se gastando no campo missionário, trabalhando, fazendo muita coisa. Mas eu lembro, né, de uma ocasião que uma irmã confessou: olha, irmão, eu tenho que confessar um problema. Eu tenho 6 meses que eu não leio a Bíblia. 6 meses no campo missionário sem ler a Bíblia, né? É o relacionamento com Ele. O que ela estava fazendo lá, né? Estudando a língua e a cultura, mas sem relacionamento com o dono da cultura e da língua, aquele que conhece os corações. Então nós podemos nos perder dentro da obra, dentro da igreja, pastoreando, evangelizando, ensinando, fazendo muitas coisas para Deus, mas não tendo tempo para Deus. Podemos nos tornar profissionais, acostumados a fazer algo que sempre fizemos, mas não haverá azeite nisso, né? Não haverá ação do Espírito Santo. O fariseu era zeloso para com o trabalho de Deus, mas o seu coração era seco como um deserto. E ele cuidava das coisas de Deus, mas não havia vida no seu coração. Não há nada mais perigoso do que uma ortodoxia morta. Só doutrina.
sem amor. É perigoso. É um risco que incorrem os teólogos, de se agarrar tanto à doutrina e esquecer do amor. Então, adoração sem compaixão. Crentes fiéis sem amor. E Jesus oferece uma oportunidade à igreja de Éfeso. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então havia um estado onde a igreja esteve, mas ela caiu dali, ela saiu daquela posição, ela abandonou o primeiro amor, mas há oportunidade de arrependimento. Muda o seu pensamento, muda de ideia. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Volta lá, aquelas primeiras obras motivadas pelo amor a Cristo em primeiro lugar, amor fraternal também, amor aos perdidos, inclusive. Então, volta à prática das primeiras obras. Existe a obra que se faz no esforço, existe a obra que se faz no hábito, existe a obra que se faz nas habilidades, e existe a obra que se faz na ação do Espírito Santo. E é essa que fica, e é essa que tem valor. A obra motivada pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Então lembra de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja aí. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eles precisavam lembrar isso. Então, não basta saber que estamos errados. É preciso arrepender. Muita gente sabe que está errado, mas não muda. Ah, eu sei que eu estou errado nisso, né? Eu tenho errado mesmo. Mas o que você está fazendo, né? Ah, eu continuo fazendo. Então, arrependimento é perguntar para onde precisamos retornar. Qual é o caminho que nós devemos fazer para retornar àquelas primeiras obras? O ponto onde ocorreu o desvio. É preciso perguntar. No caso do filho pródigo, o seu processo de restauração iniciou-se quando ele lembrou da casa de seu pai. Lembra da história? Ele está numa terra estranha, num momento passando por agruras, momento difícil, né? Passando até fome, e aí ele lembra da casa do pai, de onde ele saiu, de onde ele caiu. Ele lembra, puxa, lá na casa do meu pai, até os empregados, os servos, têm comida, e eu aqui estou querendo comer a comida dos porcos. Então começa aí, ele lembrou daquela posição que ele tinha. Então ele começou aí o processo de restauração. E aqui para a carta ele diz, para a igreja diz, arrepende-te. Então não se trata apenas de emoção, mas é decisão. É uma atitude assumida. Necessariamente no arrependimento não precisa haver lágrimas. Às vezes há. Mas desejo de mudar é indispensável. Então não se fie nas lágrimas, né? Mas se fie nas ações que se seguem ao arrependimento. Uma pessoa pode chorar muitas vezes dizendo arrependido e continuar praticando as mesmas coisas, né? Mas quando você vê mudança na vida dele, comprova que há mudança, aí você entendeu que aconteceu aquela mudança de mente. Verdadeiro arrependimento. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, começou ali, mas ele retornou à casa do pai. Foi isso que aconteceu com ele. Primeiro ele lembrou, depois ele se colocou a caminho e voltou para a casa do pai. Lembrança sem arrependimento é apenas remorso. Essa é a diferença entre Judas e Pedro, entre Pedro e Judas. Pedro arrependeu-se. Judas sentiu remorso. Um se tornou uma coluna na igreja primitiva. O outro, o filho da perdição. Que sempre foi, né? Sempre foi. Volta à prática das primeiras obras. Não é arrependimento sobre arrependimento, né? Arrepende, mas não muda. Mas arrependimento e frutos do arrependimento. Que aí é arrependimento verdadeiro. O arrependimento em cima de arrependimento, pela mesma coisa, sempre sem mudança, é sentimento. Arrependimento e frutos do arrependimento é transformação. Então, volta à prática das primeiras obras, motivada pelo amor a Cristo e aos irmãos. É isso que a igreja precisava.
Então, há uma dura advertência à igreja de Éfeso, aqui no final do verso, né? Caso ela não se arrependesse. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, o candeeiro foi feito para brilhar. Não é mesmo? Se o candeeiro não brilha, ele é inútil. Serve para nada. Desnecessário. Então, se o candeeiro não brilha mais, Deus remove ele do seu lugar. É isso que está dizendo aqui. A igreja não tem luz própria. Ela reflete a luz de Jesus Cristo. Se ela não reflete mais a glória de Cristo, ele a remove do seu lugar. Se a igreja não ama, se ela abandona o primeiro amor e não volta, ela está nas trevas. Não é isso que diz 1 João? Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ainda está nas trevas, né? Então, se a igreja não ama, ela está nas trevas. Se ela está nas trevas, ela não pode brilhar. Ela está na escuridão. A palavra de Deus afirma que o juízo começa pela casa de Deus. E foi isso que aconteceu. A igreja de Éfeso deixou de existir. O candeeiro foi removido. Seu testemunho, a sua luz que brilhava, foi tirado. Hoje, só existem ruínas ali naquela região na Turquia. Não tem igreja de Éfeso. Não tem nem cidade de Éfeso. Só tem as ruínas. Meus irmãos, nos nossos dias há templos de igrejas que se estão tornando museus. Seus candeeiros foram tirados porque deixaram de amar, porque deixaram de brilhar. E foram removidos do seu lugar. É possível visitar no velho continente, né, o continente europeu, muitas construções, muitos templos que no passado enviaram missionários ao mundo. Saíram dali reformadores. Hoje são peças de museu. Ah, aqui foi onde fulano pregou, né? Daqui ele falou com uma grande multidão, né? Tudo no passado, né? Então nós não devemos nos agarrar no passado nesse sentido, né? O passado nos ensina muito. Mas não devemos ficar agarrados no passado, né? Eu sou uma pessoa que tem um certo problema de apegar ao passado. Eu gosto muita gente fala assim, naquele tempo, eu estou num... Deixa eu falar baixo aqui, né? Eu estou num grupo de ex-alunos de Peniel, né? E eu gosto de estar lá porque tem motivos de oração lá, né? Então eu gosto de orar pelos motivos que aparecem e saber aquele pessoal todo, né? Lá estão já gente até mais antiga do que eu, né? Tem alguns da minha época mais antigos. Mas é um saudosismo só, né? Aquele tempo que era bom. Não, tempo bom é agora, né? E tempo melhor ainda é o futuro, a eternidade, né? Tempo que passou, já foi, né? Aquilo já foi. Não vamos agarrar lá, não. Não, aquele tempo que a nossa igreja, né? Quando eu trabalhava na igreja, o que você está fazendo agora? Você trabalhou na igreja, aquilo já foi, né? Quando tinha, né? Aquela sociedade feminina, aquele grupo de jovens, aquilo já foi, gente. Aquilo já era. E agora, quem são as senhoras hoje? Quem são os homens hoje? Quem são os jovens hoje? É isso que importa. Passado, morreu. Agora, presente e futuro. Então, não seja uma pessoa que vive no passado, porque Deus precisa de você hoje. Agora. Você trabalhou tanto no passado, por que não está trabalhando agora? Não é verdade? O porquê eu estou trabalhando agora, não me desculpa, eu dei uma aposentada. Daqui uns anos agora eu já trabalhei muito, não vou trabalhar mais. No trabalho de Deus não há aposentadoria. Quando a igreja se aposenta, Deus remove o candeeiro. E cabode, a glória de Deus se foi. Não brilha mais. Então aí está, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja morre, desaparece. Há igrejas morrendo, há igrejas que já morreram, porque perderam o primeiro amor. Mas, meus irmãos, esse verso aqui, que nós já tratamos dele lá atrás, né? A igreja tinha coisas favoráveis, e uma delas era odiar as obras dos nicolaítas e rejeitar os homens maus. Mas há um alento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
sempre há um remanescente. E havia na igreja de Éfeso. E para esse sempre há promessas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Espírito Santo diz às igrejas, aquele que creu é um vencedor e ele se alimentará da vida eterna. Ele já tem ela garantida, já é segura, por causa de Cristo. E ninguém poderá lhe tirar isso. Apocalipse 22, versículo 2. O que diz aí? Apocalipse 22, 2. Vamos ler junto esse verso? No meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, a Nova Jerusalém aí, né? Na santa cidade, no meio da praça, de um outro lado do rio, a árvore está sobre o rio, e a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Lá no Éden, quando Adão e Eva estavam lá, havia a árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida, viveriam para sempre. Mas antes que o fizessem, eles comeram da árvore do conhecimento do mal e morreram. E desde então o homem tem morrido, fisicamente. E alguns morrem eternamente, porque morrem fisicamente, são mortos espiritualmente, e uma vez que morreram fisicamente, sendo mortos espiritualmente, estão mortos eternamente. Mas em Cristo nós temos a árvore da vida. Ele é a nossa árvore da vida. Então, quando nós comemos desse pão, desse maná, nós temos a vida eterna. Então, o vencedor tem esse prêmio, né? Isso era um ânimo, isso era um estímulo para eles continuarem firmes, porque eles já tinham comido da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, esse é um ânimo para nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim, o Espírito diz à igreja. Nós devemos ouvi-lo, né? Que Deus nos abençoe, né, com essas lições dessa carta à igreja de Éfeso e essas advertências que sirvam também de alerta para cada um de nós, né, para as igrejas dos nossos dias. Que Deus abençoe você nesse domingo. Próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos para a segunda igreja, para a segunda carta.